Hoje nós vamos meditar em Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 14. Efésios 5, de 3 a 14. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração, e nesse momento queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que ilumine a mente, o coração de cada irmão que aqui está, Pai, e de cada um a quem essa mensagem chegar, ó Deus. Ó Pai, apesar de mim, tenha misericórdia, Senhor Deus, e fale, ó Deus, nesta noite ao teu povo, Senhor Deus. Dê, ó Deus, o teu alimento, a tua instrução, ó Pai, para que saiamos daqui cheios da tua palavra, edificados, ó Deus, por ela, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu e minha família moramos numa casa uma vez, em que no quintal dessa casa, minha esposa plantou um pé de maracujá. E quando esse pé de maracujá começou a florescer, isso atraiu muitas borboletas. Era bonito de se ver. Então você tinha aquela extensão próximo ao muro, né? Você já viu um pé de maracujá, certamente. Então tinha lá aquele monte de flores de maracujá e várias borboletas durante o dia iam lá e elas faziam o trabalho da polinização. E a borboleta é um inseto bonito. As borboletas elas são coloridas, algumas têm uma só cor, tem borboleta que é apenas branca, algumas borboletas são somente amarelas, tem borboletas azuis e outras borboletas são multicoloridas. As borboletas elas ocupam as roupas femininas, ocupam capas de cadernos. É interessante que a borboleta ela é um inseto, mas é um inseto que é agradável, é um inseto que é bonito de se ver. Só que a borboleta tem, digamos assim, um parente distante, ou uma parente distante, que são as mariposas. As mariposas, elas até se parecem, num primeiro momento, com borboletas, mas, na verdade, elas são bem diferentes das borboletas. Primeiro, porque enquanto as borboletas são coloridas, as mariposas são escuras. A maioria delas são marrom, uma cor que não transmite vida. É interessante que as borboletas elas têm esse aspecto de vida, né? De cor, de beleza. A mariposa é o contrário.
A mariposa é um inseto que lembra a borboleta, mas tem uma cor diferente, uma cor sombria. As mariposas têm asas diferentes das borboletas, têm corpos diferentes, até as antenas das mariposas são diferentes das borboletas. Mas existe ainda uma grande diferença entre borboletas e mariposas. As borboletas voam de dia e as mariposas voam à noite. Essa é uma das principais diferenças entre esses dois insetos. E é interessante também uma coisa, como eu disse, as borboletas, elas transmitem vida, né? As borboletas, elas polinizam as flores, elas transmitem vida. As mariposas transmitem morte. Em alguns lugares do Brasil, aquelas mariposas marrom grandes, algumas são bem grandes, são chamadas de bruxas. Em alguns lugares do Brasil, as pessoas acreditam que se uma mariposa marrom entrar na sua casa, ela está falando que algum membro da família vai morrer. Uma superstição que existe em alguns lugares no interior do Brasil. Então você percebe o seguinte, que apesar de serem parecidas de longe, para falar a verdade, são insetos, são animais bem diferentes, especialmente porque as borboletas vivem de dia, voam de dia, e as mariposas voam à noite. Assim, meus irmãos, é a humanidade. Existem aqueles que são do dia, ou seja, da luz, e existem aqueles que vivem nas trevas. Existem os filhos da luz e os filhos das trevas. Os cristãos, eles são os filhos da luz. Os cristãos, eles creem em Jesus, que é a luz do mundo, e eles brilham a luz de Cristo, eles também são chamados de luz do mundo, enquanto aqueles que não creem no Senhor são os filhos das trevas. E Paulo está falando disso nesse texto, meus irmãos. Paulo está falando que o filho da luz, ou os filhos da luz, os cristãos, aqueles que foram amados pelo Senhor antes da fundação do mundo, foram resgatados por Cristo, foram salvos pela graça, foram selados pelo Espírito Santo, fazem parte da família de Deus, são filhos da luz, então eles não podem viver como os filhos das trevas. Eles não podem viver da maneira como eles viviam antes, na época que eles estavam ainda nas trevas. E aqui nada mais é do que uma continuação daquilo que Paulo falou na passagem anterior que nós vimos no domingo passado, do despojar-se do velho homem e do revestir-se do novo homem. Aqui Paulo vai usar uma outra imagem de você deixar as trevas e viver na luz. Meus irmãos, nós não podemos se conformar com as obras das trevas, mas nós devemos, em primeiro lugar, a primeira lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que nós não devemos participar das obras das trevas. O versículo 3 ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Bom, capítulo 5, ele começa dizendo, irmãos, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andarmos em amor. Esse é o padrão do cristão. Qual que é o padrão do cristão? É Cristo. Cristo é o nosso padrão. Cristo é aquele que nós devemos imitar. Cristo é aquele com quem nós devemos nos parecer. Cristo é aquele que amou e nós devemos amar também. Nós somos filhos amados, diz o versículo 1, então nós também devemos amar. Amar a Deus e amar o nosso próximo. E aí ele diz o seguinte: mas, ou seja, você tem que imitar a Jesus, você tem que ser como Jesus, você tem que amar como Jesus ama, mas aquilo que é o contrário a Deus, contrário à imitação de Deus, deve ser abandonado. E o que é contrário à imitação de Deus? Paulo diz toda sorte de impurezas. E também ele fala da impudicícia e também ele fala da cobiça. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de pecados sexuais. Paulo fala o seguinte: olha, aquilo que é comum no mundo, aquilo que é
padrão que é imitável no mundo, a impureza sexual, a cobiça, e isso não pode fazer parte da vida do cristão. Só que perceba uma coisa, meus irmãos, Paulo está indo muito mais além. Paulo está indo na raiz, ele fala: nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Deve ser algo que não apenas não deve ser praticado, mas não deve nem mesmo ser falado, nem deve ser motivo de conversações entre os cristãos, meus irmãos. E veja, todo pecado, ele nasce no coração. O pecado sexual, inclusive, Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai falar exatamente isso, né? O mandamento diz: não adulterarás. Então, uma pessoa que nunca adulterou, nunca cometeu adultério, ela pode se encher e dizer o seguinte: eu nunca cometi esse pecado, eu nunca quebrei esse mandamento. Mas Jesus, ele mostra a natureza do pecado. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O pecado, ele nasce no coração, e ali no coração é que ele se instala. E, meus irmãos, é disso que Paulo está falando. Esses pecados, e quaisquer outros, mas Paulo está se referindo a esses pecados de natureza sexual, eles começam no coração. E nos nossos dias, meus irmãos, a nossa geração talvez seja a geração mais atacada ou mais exposta a esses pecados. Por quê? Porque quase todo mundo tem um celular na mão. E um celular na mão é uma janela para o mundo. Um celular na mão abre portas para tudo aquilo que é pecaminoso. Por isso, a pornografia, por exemplo, é um mal que tem assolado cada vez mais pessoas, inclusive cristãos. Antigamente a pornografia ficava restrita a coisas mais distantes, como revistas e fitas de vídeo em locadoras. Nos nossos dias, meus irmãos, é exposto, é fácil. E não se engane, não somente homens, mas mulheres também cometem esse pecado, e cada vez mais cristãos têm cometido esse pecado. Eu tenho conversado com colegas pastores e, infelizmente, é algo que tem se tornado cada vez mais frequente no meio do povo de Deus, esse pecado. E Paulo, ele, meus irmãos, vai nos alertar que isso não deve acontecer no nosso meio. Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, não somente Paulo, mas todas as Escrituras, que a resposta à imoralidade, a resposta bíblica à imoralidade é o casamento. Veja, o sexo não é uma coisa ruim, desde que seja feito no tempo certo, no lugar certo, com a pessoa certa. Paulo lhe fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que por causa da impureza existe o casamento e o sexo dentro do casamento. O casamento, ele foi criado num ambiente de amor. O ato sexual dentro do casamento é um ato de amor, porque ali marido e esposa, especialmente se forem marido e esposa cristãos, eles estão fazendo algo agradável a Deus. Agora, todo ato, todo pensamento, toda conversa de cunho sexual fora do casamento não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Por isso que Paulo fala, olha, nem conversem sobre essas coisas. Conversas imorais, e podemos incluir até músicas imorais, músicas com letras imorais. Por isso que nós devemos tomar cuidado com que tipo de música nós ouvimos. Devemos tomar muito cuidado, porque às vezes letras estão carregadas de imoralidade. E isso em qualquer ritmo musical. Não é restrito apenas a um ou dois estilos, ritmos musicais, mas em qualquer um deles nós temos músicas com letras imorais, meus irmãos. E isso Paulo fala assim, olha, nem faça menção entre vós, daquilo que antes muitas vezes era oculto, mas agora é exposto. Como uma certa senhora sexagenária que alguns dias atrás
cometeu toda a sorte de impurezas ao vivo, transmitido em rede aberta na televisão, para todo mundo assistir. Você sabe do que eu estou falando, né? Paulo está falando, nem toquem nesse assunto, nem conversem sobre estas coisas, nem falem sobre isso. Paulo está nos ensinando, meus irmãos. Por isso o cristão, ele deve olhar e aprender como deve ser a vida íntima nas Escrituras. Seja você casado, seja você solteiro, a Bíblia nos ensina como deve ser feito. Por exemplo, nós devemos ler e meditar nos ensinos de Provérbios. Provérbios, especialmente capítulo 6, capítulo 7, vai nos instruir como que deve ser um casamento que agrada a Deus e aquilo que nós devemos fugir. Nós temos também, por exemplo, os ensinos de Paulo no capítulo 7 de 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e as próprias palavras de Jesus no Sermão do Monte. Isso só para citar alguns, mas todas as Escrituras nos mostram aquilo que agrada a Deus, inclusive no âmbito sexual. Mas Paulo continua, o versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Lá em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, Jesus ele disse o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E Mateus 12, 34, a parte B, Jesus disse o seguinte: porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que sai da nossa boca, meus irmãos, revela aquilo que está aqui dentro. Se você começar a conversar com uma pessoa, aquilo que o assunto da sua conversa vai revelar o que tem no seu interior, o que tem no seu coração, meus irmãos. E Paulo está falando exatamente isso. Quem é depravado vai falar de coisas imorais. Então, se uma pessoa que faz piadas sujas, piadas imorais, certamente essa pessoa é uma pessoa depravada no seu coração. Alguém que não leva nada a sério e é soberbo, ele vai zombar dos outros. Sabe aquela pessoa que zomba de todo mundo, que faz pouco caso de todo mundo? Essa pessoa ela é soberba, ela se acha melhor que os outros. É no seu coração que nasceu o pecado. Uma pessoa fútil irá falar de coisas vãs. Então, nas conversas, nós já percebemos o que tem no coração das pessoas. E Paulo fala aqui de conversação torpe. Você já ouviu essa palavra domingo passado, né? Lá em Efésios 4, 29, quando ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que significa torpe mesmo? Podre. Podre. Nenhuma palavra podre. Você já conversou com uma pessoa que tem mau hálito? É muito desagradável, né? E é mais desagradável quando quem tem mau hálito é você. Agora tem uma coisa que é pior que o mau hálito, são conversas torpes, são conversas podres, são conversas que falam de coisas imorais. Por isso Paulo fala: guardem-se disso, não falem estas coisas, não conversem coisas inconvenientes, não fale de chocarrices, zombarias. Como é triste nós vermos em púlpitos certos pregadores que só fazem piada, que só fazem o povo rir. Por exemplo, você deve saber do quem eu vou falar. Tem um certo pastor aí que ficou famoso no Brasil inteiro fazendo piadas com o casamento. Esse cara ficou famoso porque nas suas palestras, nas suas pregações, ele só fazia piada sobre casamento. E o povo gosta, e o povo dá risada, e o povo gargalha, e o povo sai da igreja vazio, sem a palavra. E as verdadeiras ovelhas saem famintas, porque a palavra não foi pregada. Ao contrário,
Efésios 4:29 diz que da nossa boca devem sair unicamente as palavras que são boas para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça ao que ouve. Então ele fala assim, unicamente aquilo que for conforme a necessidade. E o que é necessário ser falado? O Evangelho. O que deve ocupar a boca do crente? Não são essas conversas inúteis, essas conversas imorais, mas é o Evangelho, a palavra de Deus. Porque se nosso coração está cheio do Evangelho, a nossa boca estará cheia do Evangelho. Quando eu entendo, eu sei o que é o Evangelho, o que Deus fez por mim, o que Cristo fez por mim na cruz, o que o Espírito fez e continua fazendo por mim, olha o que diz o final do versículo 4. Eu vou ser uma pessoa grata. Infelizmente, não é raro a gente conversar com cristãos que são ingratos. Pessoas que só reclamam. Nada está bom para ela. Só murmura, só reclama. Cadê as ações de graças? O Evangelho nos ensina a ser gratos, irmãos. Nada do que nós temos, nós merecemos. Absolutamente nada. Nem o prato de comida na nossa mesa, nós merecemos. Nem o nosso descanso. Às vezes a gente ouve, eu vou ter o meu descanso merecido, minhas férias merecidas. Não! Nada é mérito, mas é graça. E quando eu entendo isso, da minha boca sairá ações de graças. Da minha boca sairá o Evangelho. Então Paulo diz assim no versículo 5 e no versículo 6, sabei, pois isto, nenhum incontinente. O que é o incontinente? Aquela pessoa que não se contém, aquela pessoa que não tem domínio próprio. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Paulo está falando aqui nesses 2 versículos? A respeito da condição eterna dessas pessoas. Da condição eterna desses que são impuros, desses que são imorais, desses que são incontinentes e também dos avarentos. Ele falou de cobiça no versículo 3, lembra? Dos avarentos. Paulo relaciona pecados sexuais com pecados financeiros, olha que interessante. Por quê? Porque ambas as coisas são idolatria, diz o versículo 5. O sexo fora do casamento pode se tornar uma idolatria. O dinheiro pode se tornar uma idolatria, pode se tornar um ídolo, né? Por isso que nós precisamos nos lembrar, por isso que ele fala sabei, essa palavra, esse verbo lá no grego, no tempo, na língua original, ele está num tempo contínuo. Paulo está falando o seguinte, olha, lembrem-se sempre, constantemente, saibam constantemente que essas pessoas que praticam, que falam coisas imorais, que são cobiçosas, que são avarentos, estas pessoas, elas não têm herança no reino de Deus. Não têm. Observe, você é um filho de Deus, você foi amado por Deus, você foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi adotado como filho dele. O Senhor Jesus Cristo morreu por você e Ele intercede por você e Ele não se envergonha de chamar você e eu de irmãos, diz Hebreus 2:11. Então você faz parte da família de Deus. Por causa disso, você é um co-herdeiro com Cristo. Você vai reinar com Cristo. Olha o seu status, olha a sua condição eterna. Aí Paulo fala o seguinte, então, você sabe disso, né? Pois é, os ímpios, aqueles que têm conversação torpe, que são devassos, impuros, avarentos, idólatras, esse pessoal não. Esse pessoal não tem participação da herança no reino de Cristo e de Deus.
Esse pessoal não faz parte da família da fé. Não se engane. Paulo diz, né, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Ou seja, queridos irmãos, Paulo está falando aqui que nós não podemos nos deixar enganar que essas coisas são normais. Nos dias de Paulo, especialmente na cultura greco-romana, vamos pensar aqui, Éfeso era uma cidade importante do Império Romano. Em Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Diana. E o que acontecia naquele templo, dentre outras coisas? Aconteciam sacrifícios cultuais, haviam prostitutas cultuais. Então a imoralidade era comum e aceita naquela sociedade. Era comum isso. Então você imagina a seguinte situação: um Efésio se convertia. Ele tinha uma vida imoral, ele tinha conversas sujas, ele tinha uma vida de imoralidade sexual. Aí ele se converteu. Aí ele chegava para o colega de trabalho e ele falava assim: olha, agora eu sou diferente. Agora eu não participo mais dessas conversas. Agora eu não participo mais daqueles atos de prostituição. Agora eu sou uma pessoa regenerada, eu fui salvo por Jesus. O que o colega de trabalho falaria para ele? Que isso, cara? Larga a mão disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é religioso? Eu também sou religioso. A gente era da mesma religião. Então Paulo está falando exatamente isso. Olha, não se deixe enganar. Não pense que uma pessoa que participa dessas coisas tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que tem se tornado comum na nossa geração de cristãos? O sexo antes do casamento, a fornicação. Cada vez a gente ouve falar de jovens, adolescentes, infelizmente até adolescentes, namorados que fornicam, que praticam o ato sexual antes do casamento. E o que muitos falam? Não tem nada a ver, não tem problema nenhum não. Não, Paulo fala, não se deixe enganar, ninguém vos engana com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você vê que é o oposto. É o oposto. O cristão, ele vai ter a herança. Por que ele vai ter a herança? Porque a ira de Deus que era para ser derramada sobre ele, foi derramada sobre Cristo. O ímpio, o que tem esse tipo de prática, essa pessoa não tem a herança e ele vai receber a ira de Deus no inferno. Essas pessoas, elas vão para o inferno. Os prazeres imorais, eles são temporários. Essas pessoas, elas podem se esbaldar nos prazeres. Essas pessoas são pessoas avarentas, só querem saber de dinheiro, ganhar cada vez mais dinheiro. Elas podem até ser muito ricas nessa vida, elas podem ter muitos bens nessa vida, mas o que é deles está esperando na eternidade: a ira de Deus, o inferno. Por isso, o crente, ele deve viver de maneira diferente. Então Paulo chega a segunda parte do nosso texto, que ensina a nossa segunda lição. Então ele falou, que nós não devemos andar fazer as práticas das trevas, e agora ele nos ensina que nós devemos andar como filhos da luz. Olha os versículos 7 e 8. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. No final do versículo 6, Paulo falou que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo já tinha usado essa expressão, filhos da desobediência. E em Efésios 2:2 ele falou de filhos da desobediência, em Efésios 2:3, filhos da ira.
Então, a ira de Deus vem sobre quem? Sobre os desobedientes. Por isso que Paulo fala o seguinte: olha, não sejam desobedientes como eles. Não sejam desobedientes como eles, porque antes, no passado, outrora, vocês também eram trevas. Vocês estavam do outro lado no passado. Vocês estavam na mesma condição. Vocês tinham palavras sujas no passado. Vocês tinham práticas imorais no passado. Vocês estavam nas trevas no passado. Porém, agora sois luz no Senhor. Olha lá, Paulo dizendo: sois luz. Vocês são a luz do mundo, mas a luz do mundo no Senhor. Jesus, João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E lá em Mateus 5,16 ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Como é isso? Acho que uma maneira bem lúdica de se explicar é a lua cheia. A lua cheia é muito bonita. Você olha para uma noite de tempo aberto e você olha para a lua cheia no céu, a lua cheia é belíssima, é bonito você olhar para a lua cheia. Só que aquela luz brilhante que a gente vê na lua cheia não é dela. A lua, você sabe, é um satélite. Ela não produz luz, não é uma estrela. O sol é uma estrela. O que é a lua cheia? Nada mais é do que a luz do sol refletindo na lua. Como que nós somos luz no mundo? A luz de Cristo refletindo através de nós. Por isso que Paulo fala: sois luz no Senhor. No Senhor. E como é que andam os filhos na luz? Lá em Mateus 5,16, Jesus disse o seguinte: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós terminamos hoje de falar no capítulo da Confissão de Fé, hoje na escola dominical, sobre boas obras. Jesus está falando o seguinte: olha, vocês são a luz do mundo. Como é que as pessoas, o mundo, vai ver a luz em vocês? Através das boas obras que vocês vão fazer. Então o mundo vai olhar para a igreja e vai falar assim: esse pessoal é como Cristo. Por quê? Porque eles fazem as obras de Cristo. Eles imitam a Cristo. É o que ele falou aqui no versículo 1. Eles imitam a Cristo, eles se parecem com Cristo. Por isso eles são filhos de Deus, versículo 8, o final dele: andai como filhos da luz. Filhos da luz. Você olha por uma pessoa que você conhece o pai, você vai perceber que ele se parece, ele tem traços do seu pai, tem traços da sua mãe, se parece. Quando o mundo olha para o cristão, o que ele tem que ver no cristão? Cristo. Quando nós olhamos para a lua cheia, o que nós vemos? A luz. Luz de quem? Do sol. Aquela luz não é da lua, é do sol que reflete nela. Quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo olha para o cristão, o que ele deve ver é a luz de Cristo brilhando através de nós. O que eles devem ver é o próprio Pai através de nós. Nós somos filhos da luz. Filhos da luz. Por quê? Porque foi o próprio Pai, escreveu Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus fez por nós. Nós não estamos mais naquela condição de imoralidade, de avareza, de idolatria, de cobiça. Nós não estamos mais naquele estado de morte. Somos vivos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estamos vivos. E aí Paulo fala: andai como filhos da luz. Se você voltar para o capítulo 4, versículo 1, o que Paulo disse? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Como que o cristão brilha a luz de Cristo? Andando, ou seja, praticando a luz.
praticando as boas obras, vivendo, obedecendo à palavra do Senhor. Aí no versículo 9, Paulo diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então vamos lá. Os que estão nas trevas, Paulo escreveu, eles são filhos da desobediência. Os filhos da luz, eles são obedientes, né? E como que se manifesta a obediência dele? Enquanto os filhos da desobediência são avarentos, os filhos da luz, diz assim, eles são o quê? Bondosos, bondade. Uma possível tradução do grego para bondade aqui é generosidade. A pessoa bondosa é uma pessoa generosa, que é o contrário da avareza. O avarento, ele só quer dinheiro para ele quer enriquecimento. O bondoso é aquele que socorre o necessitado. Nós vimos isso domingo passado, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então o filho da luz, o que ele faz? Ele é generoso. Ele estende a mão. Ele socorre quem precisa. Ele fala a respeito também aqui no versículo 9 de justiça. Nós fomos justificados. Os filhos da luz, eles vivem na injustiça. Eles são injustos. Eles são injustos com seus cônjuges, vivendo vidas imorais. Eles são injustos com aqueles que necessitam, sendo avarentos, sendo cobiçosos. O filho da luz é diferente. O filho da luz, ele tem fruto, ele frutifica justiça. Ou seja, ele é um justificado e ele pratica obras de justiça. E o filho da luz também, ele frutifica a verdade. Todos os pecados imorais, os pecados sexuais, eles transmitem mentira. A pornografia traz um prazer momentâneo, mas é um prazer mentiroso. As conversas tolas, as conversas imorais, as zombarias trazem um prazer momentâneo, mas é algo mentiroso, falso, fake news. O cristão não. O cristão, ele frutifica a verdade. Aquilo que sai da sua boca é verdadeiro, né? O filho da luz, ele prova o que é agradável ao Senhor, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Eu gostei da tradução da NVI. A NVI diz o seguinte, a NAA vai traduzir assim esse versículo 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E a NVI, ela diz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então o que acontece? Como é que eu discerno, como é que eu descubro aquilo que é agradável ao Senhor? Como é que eu sei aquilo que é agradável ao Senhor? Pelas Escrituras. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei as obras da luz que eu tenho que praticar? Como é que eu sei que eu tenho que frutificar bondade, justiça e verdade? Através da palavra de Deus, das Escrituras. Por isso que o cristão, ele deve ter uma vida de leitura, meditação, estudo e prática da palavra de Deus. Senão você não vai, se você não se alimentar, você não frutifica. Se você, uma planta que não recebe cuidados, que não recebe água, que não recebe os substratos necessários, ela não frutifica. Um crente que não se alimenta da palavra, ele não frutifica, ele não sabe o que é agradável ao Senhor. Então Paulo fala o seguinte, olha, vocês têm que discernir ou provar aqui na área, né, o que é agradável ao Senhor. Como é que eu sei que as coisas imorais não agradam ao Senhor? Pelas Escrituras. Como é que eu sei que bondade, verdade e justiça agradam ao Senhor? Pelas Escrituras. Então o cristão deve amar as Escrituras, deve ler as Escrituras na sua casa, fazer a sua devocional, seu culto doméstico, em todas as oportunidades que ele puder, estar na igreja, aprendendo, ouvindo as Escrituras, porque ele vai discernir isso. Um filho da luz, ele aprende com as Escrituras o que fazer e também o que não fazer. Ele diz no versículo 11, e não sejais
cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Cúmplices. Sabe essa palavra cúmplices aqui na língua grega é a palavra comunhão, koinonia. O que Paulo está falando aqui? Olha, não tenham comunhão nas obras infrutíferas das trevas. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18, Paulo disse o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nas coisas impuras, e eu os receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está ensinando que não deve haver nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas. Ou seja, nós não podemos ser participantes das mesmas coisas, aprovar as mesmas coisas. Elas devem ser reprovadas. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Olha os versículos 12 e 13. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu já dei a ilustração aqui outras vezes, você deve se lembrar, a respeito da faxina. Nós não fazemos uma faxina no escuro. De preferência, nós vamos fazer uma faxina na nossa casa à luz do dia. Se não for possível, se a gente não puder ter tempo de dia, você vai acender as luzes. Por quê? Porque a luz é reveladora. A luz mostra as imperfeições, a luz mostra onde está a sujeira. Ou seja, a luz reprova. Ela mostra que aquele ambiente está reprovado e precisa de limpeza. Então, um cristão que é a luz do mundo em Cristo Jesus, o seu testemunho, o seu comportamento, a sua vida, as suas palavras reprovam as obras das trevas. Reprovam as obras das trevas. Um único crente em seu local de trabalho ilumina os seus colegas ímpios, expondo os pecados deles. Você está num ambiente, Deus te colocou num ambiente que você é a luz. E possivelmente, e eu já testemunhei isso, às vezes você tem um ambiente de trabalho, você tem lá uma equipe de trabalho que só você é o cristão, ninguém mais. Às vezes tem uma família que só um é cristão, ninguém mais. Uma sala de aula que só um é cristão, ninguém mais. E ali, naquele ambiente que Deus te colocou, quando você brilha a luz de Cristo, quando você dá um testemunho cristão, quando você se comporta como crente, quando você é obediente à palavra, enquanto as outras pessoas vão ter palavras impuras, palavras sujas, palavras podres, as suas palavras são palavras que edificam, são palavras de vida, são palavras que abençoam. As pessoas vão ver que aquilo as pessoas vão perceber que aquilo é diferente. As pessoas vão ficar incomodadas. Algumas pessoas vão até se afastar de você, porque você é luz. Outras vão te perseguir. Mas se ali no meio tiver algum eleito, esses eleitos vão se aproximar. Por que você é diferente? Eu não sei se você já teve essa experiência lá no seu trabalho, lá na sua escola ou faculdade, ou quem sabe na sua família, de pessoas ficarem incomodadas com a luz. Onde a luz chega, ela incomoda as trevas. A luz vence as trevas. Um único crente num ambiente onde está cheio de filhos das trevas, a luz vence as trevas. A luz reprova as obras das trevas. Por isso Paulo conclui aqui, no versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te
iluminará. O crente, ele não deve ser aquela pessoa chata, acusadora, que aponta o dedo, fala pecador. Não é isso. O crente é uma pessoa como Cristo. Pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, as pessoas vão perceber que ele é luz. Mas ele sim, com a sua boca, vai mostrar às pessoas que elas devem sair daquele caminho. Vai aconselhar o colega, o vizinho, o parente, a pessoa que convive ali com ele. Você vai aconselhar, você vai evangelizar aquela pessoa, você vai lá para aquela pessoa: olha, abandone essas práticas, abandone essas conversas, volte para Cristo, venha para Cristo. Você vai falar para as pessoas: desperta tu que dormes, levanta entre os mortos. Nós vamos pregar o Evangelho. Não é só o testemunho de comportamento. Existe uma frase muito comum no meio evangélico que diz mais ou menos assim: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Não existe frase mais antibíblica do que essa. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Para uma pessoa vir à fé, ela tem que ouvir a palavra. Só que o nosso testemunho evidencia a nossa fé. Não é só você pregar o Evangelho lá no seu local de trabalho, de escola, de família, mas você prega o Evangelho e vive o Evangelho. Você fala da luz, mas vive como um filho da luz. E fala: saiam da morte, desperta tu que dormes, venha para a luz que é Jesus. Irmãos, eu mesmo já estive nas trevas, mesmo sendo um filho da aliança, mesmo sendo filho de crentes, mesmo sendo membro da igreja. No passado eu estive nas trevas. Eu me deixei envolver num certo momento da minha juventude por práticas das trevas. Só que o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. O crente verdadeiro, ele luta contra os pecados. Eu falei que existem crentes que estão nesses pecados e em tantos outros. Mas qual que é a diferença? Enquanto o ímpio, o filho da desobediência, o filho das trevas, ele se acostumou com o pecado, ele acha aquela condição uma condição normal, ele não está incomodado com aquilo. O filho da luz é aquele que, quando peca, ele corre para a cruz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pode ser que você esteja lutando contra algum desses pecados que foram citados aqui, ou com algum outro. E certamente todo cristão luta. Certamente, durante toda a nossa vida, nós passaremos pelo processo da santificação. Certamente, cada um de nós vamos lutar com determinados pecados. E às vezes a gente vai cair. Às vezes a gente vai cair naquele pecado das trevas, dos filhos da desobediência. Às vezes a gente vai cair de novo naquela palavra que não deveria ser dita, naquela ação que não deveria ter sido feita, naqueles pensamentos que não deveriam passar pela nossa cabeça. Mas quando isso acontecer, corra para Jesus, confesse o seu pecado, confesse e fala: Senhor, esse pecado, dê nome ao seu pecado, ele tem nome. Senhor, o meu pecado é esse pecado aqui. Senhor, está difícil, Senhor, mas me ajuda a me livrar desse pecado, me ajude a vencer esse pecado, porque o Senhor Jesus venceu na cruz. Me ajude, porque isso não é prática de um filho da luz, é prática das trevas. Faça isso, que o Senhor te dará a vitória, em nome de Jesus. Não porque você é forte ou eu seja forte, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele nos dá a vitória, até o dia em que estaremos no reino da luz com Ele. Aí sim não haverá mais nenhum pecado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a brilharmos a luz de Cristo onde o Senhor nos colocou, e que a nossa igreja, aqui nessa cidade, aqui nessa região, da mesma forma, brilhe a luz de Cristo,
através das nossas ações, do nosso testemunho e do evangelho que aqui é pregado. Amém.